Paz do Senhor, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Atos 10. Vamos ler o 2 e alguns versículos, a seguir. Vamos começar do 1 e do 2. E havia em Cesareia um certo homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar chamado Italiano, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, vai falar que este homem, esse centurião, ele teve uma visão um dia, do anjo do Senhor. E a palavra do Senhor vai falar, que esse anjo apareceu a ele. Por quê? Porque Cornélio, ainda que ele não fosse, do povo judeu, mas ele era um homem, que ele era temente ao Senhor, que ele buscava ao Senhor. Tanto é que a palavra do Senhor vai falar que ele orava ao Senhor, que ele ajudava o povo ali, dava esmolas ali, os mais pobres. E a palavra do Senhor vai falar que esse anjo apareceu a ele, e falou para ele: Cornélio, as tuas orações, estão sendo ouvidas, o Senhor está recebendo a tua oração, o teu ato ali, de bondade, dando esmolas ali, aos mais simples. E a palavra do Senhor vai falar, que ele ficou ali atemorizado com aquela visão. Mas a palavra do Senhor vai falar, e o anjo, do Senhor lhe falou, o que ele deveria fazer, que era enviar alguns homens ali, a Jope, que lá eles iam encontrar, um homem chamado Simão, por sobrenome Pedro. E a palavra do Senhor vai falar que ele enviou, aqueles homens ali até Pedro. E a palavra do Senhor vai falar aqui no 9. E no dia seguinte, indo ele seu caminho e chegando perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo ele fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia dele um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, em que havia de todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse-lhe: De maneira nenhuma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Irmãos, então a palavra do Senhor vai falar, que Cornélio enviou, aqueles homens, até Pedro. E quando aqueles homens, chegaram ali, chegaram perto, da cidade, Pedro subiu, no terraço para orar. E quando Pedro, estava orando, também lhe houve, um arrebatamento de sentidos ali. E ele também teve uma visão, com esse vaso, que descia, e que quando chegava, perto, parecia um lençol, parecia um grande lençol. E o lençol estava atado, pelas 4 pontas e vindo para a terra, e que havia, nesse lençol vários animais ali, E a palavra do Senhor vai falar que aquela voz falava com Pedro, Mata e come. Pedro falava: De maneira nenhuma, que eu nunca comi coisa, comum, impura. E a palavra do Senhor vai falar que Deus falou, Não faças tu, do que o Senhor purificou, comum ou impuro. Porque o Senhor, quando Ele santifica,
não é mais impuro. Quando o Senhor santificou, né? Já é santo ali, separado pelo Senhor. E foi o caso ali, né, de Cornélio. Então Cornélio, né, ele não fazia parte ali, né, dos judeus. E a palavra do Senhor vai falar, né, que o Senhor enviou, né, para que aquele povo viesse, né, até Pedro, para levar Pedro, né, até Cornélio, né. E a palavra do Senhor vai falar que Pedro, ele foi, né, com aqueles homens ali, né, até Cornélio, e ele fez ali, né, tudo quanto o Senhor lhe mandou, né. Ele foi, ele pregou para aquele povo ali, né, sobre o Senhor, e a palavra do Senhor vai falar que havia muita gente ali, né, não era só Cornélio e a família, mas muitos ali, né, ouviram a palavra do Senhor através, né, da vida de Pedro. E Pedro foi obediente ali, né, à voz do Senhor, porque ele foi para aquele povo ali pregar, e ele foi, né, e fez a obra do Senhor. E ali ele ganhou muitos também, né, para o Senhor. Muitos gentios ali, né, que não fazia parte, né, ali do povo separado, do povo do Senhor. Mas é como o Senhor falou através da sua palavra, né, que não devemos fazer, né, comum ou impuro que o Senhor santificou. E o que o Senhor quer falar, né, conosco através dessa palavra? Que muitos, né, descredibilizam, né, que o Senhor pode estar na vida, né, de um drogado, de uma prostituta, né. Por quê? Porque a sociedade, né, ela é, como é que fala? A sociedade, ela é preconceituosa. E o Senhor, ele usa quem quer. O Senhor, ele salva quem quer. O Senhor, ele escolhe, né, quem quer. Muitos judeus não eram piedosos, né, como Cornélio. Não tinha um coração tão bom e tão obediente, né, como o coração de Cornélio. E assim é no nosso meio, né. Hoje em dia a gente, né, dá muito crédito, né, uma pessoa que a gente vê ali, né, que está sempre ali de contínuo na casa do Senhor, né, buscando, né, ao Senhor em comunhão com os irmãos. E muitas vezes, né, é só aparência ali, né, nem é tão obediente, não é tão bondoso, né, como uma pessoa que nem frequenta, né, a templos ali. E a palavra do Senhor, irmãos, vai falar que Pedro, né, aqui no 28 vai falar assim: e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou achegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chama em comum ou imundo. Então Pedro está falando, né, que não era lícito a um homem judeu, né, chegar-se a estrangeiros, né, mas quando o Senhor mostrou a ele, né, para que não fizesse comum ou imundo, né, o que o Senhor purificou, ele entendeu, né, aquela visão ali, que o Senhor, ele estava falando ali, né, de Cornélio. E por isso Pedro foi, né, e Pedro ali, ele obedeceu a voz do Senhor. E a palavra, né, do Senhor vai falar, né, que Cornélio, né, e sua casa, né, e aqueles convidados ali, né, se alegraram. Por quê? Porque ouviram, né, a palavra ali do Senhor através da vida de Pedro. E aqui, irmãos, no 34 vai falar assim. Deixa eu ver se é no 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele em qualquer nação que o teme e faz o que é justo. Então Pedro, né, reconheceu ali, né, que o Senhor, ele não faz acepção de pessoas, né, mas o que agrada ao Senhor, né, é saber, né,
que ali a pessoa teme ao Senhor, né? E que a pessoa ali, né, faz o que é justo diante do Senhor, como foi aqui, né, o caso de Cornélio. Então, Cornélio, ele era temente, né, ao Senhor, né, e ele fazia o que agradava ao Senhor. E o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Então, se o Senhor, né, que é o Senhor, que é soberano, que é grande, que é poderoso, ele não faz acepção, né, de pessoas, quem sou eu, né? Quem somos nós para fazer, né, acepção de pessoas, né? Para querer ensinar o Senhor, né? Quem é bom, quem não é, quem é justo, quem não é. Porque o Senhor, ele está em cima, ele está no céu, ele nos conhece, ele sabe, né, do meu coração, ele sabe do teu coração, ele conhece, né, a nossa vida, né, melhor mesmo do que nós, ele nos conhece melhor mesmo do que nós nos conhecemos. Então, irmãos, aqui é uma lição aqui para nós também, né? E nós não devemos fazer acepção, né, de pessoas, que nós não devemos julgar, né, as pessoas pela sua aparência ou até mesmo pela sua forma, né, de viver. Por quê? Porque o Senhor sabe da intimidade, né, de cada pessoa com o Senhor. Porque a gente vê, né, o que está por fora, a gente vê a aparência ali. A pessoa aparenta, né, ser bem santa, ser temente a Deus, e às vezes nem é. Porque os nossos olhos, eles são limitados, né, a ver só o que está, né, na nossa frente, a enxergar, né, só o que nós vemos ali. Mas o Senhor não, ele vê por dentro, ele vê a intenção do meu coração, ele vê a intenção do teu coração. Então, e o Senhor viu ali, né, em Cornélio, um homem temente, né, obediente ao Senhor, que orava e buscava ao Senhor com toda a sua casa, né, que fazia ali, né, a vontade do Senhor, ajudando, né, os mais necessitados. Então, irmãos, que através dessa palavra, né, nós não venhamos olhar, né, só para a aparência, né, descredibilizar, né, a pessoa, porque não estamos enxergando, né, santidade ali na pessoa. Não, que não venhamos ser assim, né, que não venhamos olhar, né, só com esse olho carnal e julgar, não, porque o Senhor é quem nos conhece. O Senhor é quem conhece cada um que Ele chamou. Então, irmãos, o Senhor, Ele é assim tremendo mesmo, né? E a palavra do Senhor vai falar aqui, né, no 43. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele crê receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então, todos ali, né, que creu, né, no Senhor, que creu na palavra do Senhor, recebeu ali, né, o perdão dos seus pecados, porque o Senhor enviou, né, Pedro para ali estar pregando, falando, né, da palavra do Senhor para eles, né. E a palavra do Senhor vai falar aqui também no 47. Respondeu então Pedro: pode porventura alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né, aqui, que eu dei uma puladinha, mas deixa eu voltar. E dizendo Pedro ainda, que é no 44, e dizendo Pedro ainda estas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os que ouviram falar línguas porque os ouviram falar línguas e magnificar a Deus. Agora sim, o 47. Respondeu então Pedro: pode porventura alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam
como nós o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em o nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Irmãos, então a palavra do Senhor vai falar, né, que Pedro ali, né, quando ele pregou ali para aquele povo, né, o Espírito Santo desceu ali, né, sobre aquele povo, sobre aqueles gentios ali, né, e eles também receberam, né, o Espírito Santo como Pedro, né, como o povo ali, os judeus. Então o Senhor mais uma vez provando, né, que ele não faz acepção de pessoas, porque esse povo, né, eles eram estrangeiros, eles não faziam parte ali, né, do povo judeu, mas o Senhor os escolheu, né, para fazer parte ali, né, do corpo de Cristo, e assim o Espírito Santo desceu sobre eles também ali, né. Eles também foram batizados com o Espírito Santo, e depois a palavra do Senhor vai falar, né, que Pedro mandou, né, com que eles fossem batizados, né. Então eles foram batizados ali também, né. E o Senhor faz assim, Ele escolhe quem Ele quer, né? Ele faz da maneira que Ele quer, né? E nós não temos que estar, né, fazendo acepção de pessoa, não. Porque se o Senhor, que é soberano, não faz, né, quanto mais nós. E o Senhor deixou bem claro ali, né, para aquele povo ali, para Pedro, né, que quem Ele escolhesse, né, para ser seu, ninguém tinha, né, que julgar. Ninguém tinha, né, que achar comum ou imundo, não. Mas o Senhor purifica, né, a todos quanto Ele quer. Então não importa quem está, né, na vida ainda, né, de pecado, porque o Senhor é quem perdoa, né, pecados. O Senhor é quem faz, né, uma nova criatura. Então que venhamos, né, quando tivermos oportunidades, que venhamos pregar mesmo para prostitutas, né, para drogados, para alcoólatras, não importa, para quem o Senhor mandar, né, pregar, que venhamos pregar para todos, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, né. O Senhor, Ele quer que fazemos, né, a vontade do Senhor. Porque quem vai tratar depois, né, purificar essas pessoas é o Senhor. A nossa parte é só pregar, é só falar, né, que o Senhor, Ele perdoa pecados, né, que o Senhor muda, que o Senhor transforma, que o Senhor liberta. Amém, irmãos? Então foi essa palavra aqui que o Senhor me deu, né, para me estar compartilhando com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada, Senhor, porque se deitamos, dormimos e acordamos, foi porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui, Pai, o Senhor nos ajudou. Pai, nos ajude a não julgar, Senhor, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, que não venhamos fazer também, Pai, que venhamos fazer só o que o Senhor nos mandar, que é orar, seja lá por quem for, porque quem faz, né, a obra na vida das pessoas não somos nós, é o Senhor. É o Senhor quem perdoa, é o Senhor quem liberta, é o Senhor quem trata. Então, Jesus, que venhamos não somente obedecer a Tua palavra. Pai, eu quero te pedir, quando essa palavra chegar, o Senhor entra com cura, com libertação, com salvação, com transformação. E que o Senhor venha estar suprindo também toda e qualquer necessidade, Pai, dos Teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.